A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Culturando, onde a gente fala normalmente de cultura, nas suas mais diversas formas, literatura, música, teatro, artes cênicas, mas a gente sabe que cultura também vai além, vai tratar de hábitos, a cultura do hábito. E se há uma cultura nas grandes cidades, e Macaé não está fora desse contexto, que precisa ser reforçada, em alguns casos até criada e estimulada, é a cultura da acessibilidade. O quanto as nossas cidades, os locais onde vivemos, são acessíveis e são amistosos com aqueles que precisam da acessibilidade. Passa muito despercebido por quem não precisa, no dia a dia, que se locomove com autonomia, que escuta, que enxerga, e, portanto, muitas das vezes a gente não tem a ideia do quanto uma ferramenta mínima de acessibilidade pode fazer falta para quem dela precisa. Eu estou recebendo hoje aqui a Caroline Misurini, que é a coordenadora de políticas da pessoa com deficiência, e a pauta desse papo hoje que a gente quer desenvolver é a cultura da acessibilidade. Como é que a gente pode mudar a cultura das cidades, de um modo geral, de Macaé em particular, e tornar uma cidade cada vez mais acessível. Caroline, prazer te receber aqui no Culturando. Boa tarde, muito obrigada pela recepção, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, vai ser um bate-papo maravilhoso, eu tenho certeza disso. Eu queria começar te perguntando o seguinte, o que é preciso para uma cidade ser considerada plenamente acessível? Então, nem tudo é orçamento, nem tudo é dinheiro, né? Muita coisa é boa vontade, empatia e principalmente uma conscientização dos direitos das pessoas com deficiência, em estar presente em todos os espaços, né? Então, durante muitos anos, as pessoas com deficiências elas foram tratadas sob o viés da assistência, da ajuda, quando, na verdade, a proposta é a gente conseguir fazer com que as pessoas com deficiência tenham plenas condições de participação na sociedade, como as pessoas sem deficiência, né? Então, a começar mesmo pelo conhecimento, pela inclusão, dessas pessoas nos ambientes, sejam eles culturais, sejam eles esportivos, para que a gente consiga fomentar esse sentimento mais respeitoso e oferecer dignidade para esse público. Certo. A coordenação geral de políticas para a pessoa com deficiência, ela faz parte da estrutura da Secretaria de Promoção Social, não é isso? Isso, Secretaria de Assistência, Social, Desenvolvimento Social. O nome é comprido. Já teve nome para chuchu essa secretaria também, Atualmente, ela é Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Acessibilidade e Economia Solidária. Outrora, era a Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, é muito comum você perceber pessoas falando a Secretaria de Assistência, né? Só que essa coordenação, ela tem um caráter intersetorial, né? Ela não está ali para atender o público da pessoa com deficiência que está em vulnerabilidade, né? Nem todas as pessoas com deficiência estão nessa condição, né? Muitas pessoas que moram em residências, em bairros mais nobres, não precisam das políticas de assistência, mas elas precisam das políticas de acessibilidade, que são políticas universais. Então, ela está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, né? Só que ela precisa dessa parceria com as demais secretarias. Ela transita em todas as secretarias. Exatamente. Quando a questão da acessibilidade
está ligado, por exemplo, à rede de educação, você transita junto à Secretaria de Educação. Isso. Da mesma forma, aos postos de saúde, aos espaços do atendimento à saúde, a questão da mobilidade urbana. Isso. Você lida com todos esses atores aí, né? E veja bem, você citou 3 secretarias, né? Mobilidade urbana, saúde e educação. Essas secretarias, elas possuem até uns núcleos próprios. Por exemplo, na Secretaria de Saúde existe a coordenação de atenção à pessoa com deficiência. Então, quando a pessoa com deficiência precisa de algum auxílio, quando o assunto for saúde, ela tem um núcleo lá, né, para que ela possa conseguir informações e enfim, verificar como que a sua demanda vai ser assistida. Da mesma maneira, existe também a Coordenadoria de Diversidade e Inclusão dentro da Secretaria de Educação, por questões óbvias. Dentro das salas de aula, o que mais tem são alunos com deficiência, né? E na Secretaria de Mobilidade Urbana, também existe a Coordenadoria de Mobilidade Ativa, né, que também tem um viés da questão do ciclismo, mas ela também se preocupa com a acessibilidade nas vias. Certo. Então, assim, são parceiros nessa questão, né? Só que, por exemplo, outras secretarias, né, cultura, esporte, turismo, não é que não exista esses núcleos, que a pessoa com deficiência também é preciso ter um olhar um pouco mais atento para que as pessoas com deficiência tenham oportunidades dentro da Secretaria de Turismo, dentro da Secretaria de Cultura, dentro da Secretaria de Esporte. Por exemplo, a gente acabou de sair agora, né, dos eventos natalinos na cidade, e a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana junto a essas secretarias para que as pessoas com deficiência tivessem oportunidades para contemplar o Natal Magia, que aconteceu, né, durante o finalzinho de novembro, todo mês de dezembro, né? Então, tudo isso são ações que a gente precisa fazer em parceria com as outras secretarias. Isso é muito importante, porque durante muito tempo, era até questionado por que as pessoas com deficiência estão aqui. As políticas de saúde estão em determinada função, mas não é bem assim, né? A gente precisa desenvolver essa cultura inclusiva aqui na cidade. A gente tem uma ideia, quando a gente fala em acessibilidade, a gente liga essa palavra diretamente, por exemplo, à coordenação motora, ao ato de andar, de se deslocar. Então, quando fala em acessibilidade, você pensa logo em rampa, em corrimão, a alternativa ao degrau da escada. Sim, isso é acessibilidade. Mas um intérprete de Libras, por exemplo, num evento público que se comunica com o deficiente auditivo, com o surdo, com o mudo, que há umas novas designações sobre essa classificação, é uma prática de acessibilidade também. Isso. Sem acessibilidade não há inclusão, né? Então, para que o público surdo, a comunidade surda tenha acesso às informações, às oportunidades, a figura do intérprete é de extrema relevância, porque ele é a ferramenta para a acessibilidade desse público, né? Então, realmente, de que adianta a rampa para o público surdo? Né? De que adianta um intérprete para o público que é ouvinte, mas que tem mobilidade reduzida? Então, assim, essa coordenação da pessoa com deficiência, coordenação geral de políticas para a pessoa com deficiência, ela precisa estar atenta a isso. Né? O piso tátil para a pessoa que tem cegueira total, entende? Então, assim, tudo isso são demandas específicas dessa coordenação e que a gente precisa fomentar junto às secretarias. Trabalho e renda, por exemplo, Secretaria de Qualificação Profissional. Como é que o público surdo vai ser qualificado se o intérprete de Libras não está presente nas salas? Então, tudo isso a gente precisa fazer essa parceria junto às secretarias para que as pessoas com deficiência também tenham oportunidades, e não ajuda, entende? Isso já ficou para trás. Né? Não é uma questão meramente de assistencialismo, né? Não mesmo. É questão de direitos, é questão de respeito, é questão de equidade, né? Para que as pessoas com deficiência tenham as condições de exercer sua cidadania. Agora, você estava me falando aqui, antes da gente começar esse papo, que a coordenação existe há mais ou menos 10 anos. Isso. Né? Qual foi o papel, nesses últimos 10 anos, da coordenação, por exemplo, na formulação de políticas públicas? Eu vou pegar um exemplo genérico aqui, no que diga respeito ao Código de Edificações do município, que é o conjunto de regras que determinam como uma obra
pública ou privada deve ser feita. Isso. Do ponto de vista técnico. Então, existem as normas regulamentadoras, né, que já estão previstas ali no ambiente da engenharia, da arquitetura. Então, assim, tudo isso já é estabelecido. A coordenação da pessoa com deficiência, ela não tem um caráter fiscalizatório, mas ela tem um caráter... Deveria ter, você acredita? Ela, Poderia ter? Ela ouve as demandas dos conselhos municipais. Então, por exemplo, existe o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência que tem um caráter fiscalizatório. Sim. Então, ali, quando a sociedade ela precisa se ver representada ali naquele conselho, né? Vai fazer as suas sugestões, demandas, reclamações. E a coordenação da pessoa com deficiência, por fazer parte da gestão municipal, né, ela tem que estar atenta a essas demandas vindas do conselho para fazer a intersetorialidade. Funcionar como filtro e braço. Exatamente. Então, assim, falando sobre essas questões arquitetônicas, né, existem essas normas, né? Então, assim, a coordenação da pessoa com deficiência, ela tem que trabalhar junto e falar, olha só, preste atenção aqui, porque se você não atender, possivelmente a gente vai receber uma reclamação do Conselho, alguma denúncia do Ministério Público. Então, a coordenação da pessoa com deficiência, ela é o olhar técnico, que eu digo assim, ela é o olhar para fomentar essas políticas de acessibilidade nas secretarias municipais. Então, você falou sobre essa questão do plano. Por exemplo, Macaé ainda não tem um plano municipal de acessibilidade. Macaé tem um plano municipal de primeira infância, tem um plano municipal de assistência social, mas ela não tem um plano municipal de acessibilidade. Então, para esse plano municipal sair, é imprescindível que as secretarias municipais deem as mãos e façam o seu trabalho para que a cidade seja mais acessível, respondendo até a sua primeira pergunta. O plano, um eventual plano municipal funcionaria como uma política municipal. É uma diretriz. É uma diretriz que vai fazer com que as secretarias elas se responsabilizem pelos seus projetos e que não seja somente assim... É uma demanda da coordenação da pessoa com deficiência. Não, é uma demanda de todos. Quando a gente quer fazer com que uma cultura inclusiva seja estabelecida na cidade, não é a caixinha da inclusão, entende? Não é isso. É a caixinha da inclusão circulando pelo sistema, fazendo um trabalho transversal para que a pessoa com deficiência seja vista, né? Então, hoje a gente está falando sobre uma cultura inclusiva. E isso só vai acontecer se ela for apresentada à sociedade. Então, não é para a gente ter uma demanda da coordenação da pessoa com deficiência. É uma demanda junto à Secretaria de Esporte, vou dar um exemplo, Secretaria de Cultura, para que o público com deficiência também tenha condições de participar de projetos esportivos, né, projetos culturais, projetos turísticos. Inclusive, no final do ano passado, até aconteceu, em parceria com a Secretaria de Turismo, uma oportunidade para a comunidade surda, por intermédio daquele projeto Walking Tour. É um projeto da Secretaria de Turismo que tem a proposta de apresentar o contexto histórico e turístico da cidade. Né? Para quem está estudando para concurso, é maravilhoso. Uma aula super dinâmica. E que, em virtude da ausência de intérprete de Libras, muitas pessoas com deficiência auditiva não conseguem alcançar. Daí você vê, né, a gente conseguiu uma parceria junto com a Coordenação de Educação de Surdos da Secretaria de Educação para que os intérpretes fossem até lá, proporcionando a acessibilidade para a inclusão desse público, entende? Assim, a diferença das nomenclaturas, né? Que a gente fala assim, acessibilidade, inclusão. Sem acessibilidade, a inclusão não acontece. As oportunidades não acontecem, entende? Então, assim, como eu falei, nem tudo é orçamento, nem tudo... É claro que, se tratando de obras, adaptações, é óbvio que a gente precisa observar o orçamento, mas muitos detalhes são ajustados facilmente, por uma questão mesmo de boa vontade, né? E para que todas as pessoas tenham condições, né, igualitárias para alcançar determinadas oportunidades. Talvez uma das maiores demandas, se não for a maior, mas é uma demanda muito grande do público que demanda a acessibilidade para si, o acesso não só aos lugares, mas também aos espaços, seja a questão da empregabilidade, né? Sim. Que é uma coisa antiga e alguns anos atrás a gente viu começar a surgir uma cultura
primeiro com algumas empresas que reservavam vagas para os chamados PCDs, e depois a gente teve uma adesão do poder público através dos concursos públicos, né? Da União, estados, municípios. Como é que você vê, como é que você viu e vê essa política? E aí eu te pergunto se há margem para isso ser ampliado, para essa cota ser um pouco mais alargada e absorver mais pessoas. Esse é um assunto realmente extremamente delicado. Porque o que acontece? Essa legislação é a lei de cotas, né? A lei de cotas para a contratação de pessoas com deficiência. Ela não é uma legislação nova, ela tem 34 anos, esse ano ela vai fazer 35 anos. E o que ela estabelece, né? De acordo com o tamanho do empreendimento, da empresa, né? Se for percentual. Um percentual para você determina a contratação da pessoa com deficiência. E infelizmente, né? Infelizmente, as pessoas elas escolhem assim, não a pessoa com deficiência pela qualificação que ela tem, e sim pela deficiência que ela tem. Então, assim, a pessoa com deficiência, ela ainda é vista como aquele, sabe, como é que eu posso dizer? Ainda há muita resistência. Então, vamos supor, dentre as deficiências que se apresentam, eu prefiro contratar aquela que tem visão monocular. Porque ela ainda tem o outro olho para enxergar. Isso não teria um pouco a ver com o perfil do trabalho que vai ser desempenhado? Nem sempre. Nem sempre. Não? Nem sempre. Por exemplo, serviços administrativos... E aqui é uma pergunta de leigo mesmo. Não, e eu fico muito feliz quando as perguntas de leigo aparecem, porque são as perguntas da sociedade. A sociedade ela precisa de conhecimento. E eu tenho um filho autista, e até o meu filho chegar na minha vida, eu também não sabia um bocado de coisas. Então eu tenho certeza que eu cometi muita gafe, falei muita coisa que não devia. Então eu não julgo não, sabe? Conforme eu fui aprendendo, eu fui compartilhando para que os ambientes em que eu frequentasse me acolhessem e não me tolerassem. Existe uma diferença, né? Entre tolerar e acolher, né? E isso tudo se deve muito à informação. Por isso que eu estou adorando essa oportunidade aqui, sabe? Porque é mais um canal de informação. Então, assim, não ligue para as perguntas de leigo, tá? E aí, o que acontece? Muitas pessoas com deficiências, elas ainda são contratadas para os subempregos. Sim. Sabe? Vamos falar aqui, por exemplo, da comunidade surda, né? E que, às vezes, eles têm plenas condições cognitivas, mas elas têm uma barreira comunicacional. Então, é óbvio que talvez a pessoa lá não vai colocar ela para ser recepcionista, né? Mas ela poderia desempenhar alguma outra atividade. Mas, geralmente, são empurrados para serviços gerais, né? Para fazer limpeza, enquanto que a qualificação profissional daquele indivíduo poderia levá-lo para outro patamar. Perfeito. Entende? Então, assim, ainda... E essa é uma barreira das mais difíceis de você conseguir romper, que é a barreira atitudinal. Então, assim, mais difícil do que você colocar uma rampa, mais difícil do que você colocar um intérprete, é você evitar as atitudes capacitistas, que são aquele preconceito contra as pessoas com deficiência. Você fala assim, não, ela tem deficiência, ela não vai conseguir desempenhar. Ou seja, o que você está dizendo é que tem empregador que escolhe a partir da lógica da deficiência com a qual eu consigo lidar. Isso aí, a minha conveniência. Que me é conveniente. Então, às vezes, aquele profissional, né, já tem lá suas qualificações, conseguiu com base em muita luta, né? Porque as pessoas com deficiência, elas lutam muito, né? Sim. Não é à toa que aqui no Brasil existe o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. É uma data bem emblemática, que é uma data que faz a gente... Não é celebração, porque ninguém celebra luta, né? Mas você reconhece as conquistas, mas você faz aquele momento de reflexão de, poxa, eu tive que lutar bastante para conseguir isso aqui. Se eu não tivesse deficiência, talvez não precisaria lutar tanto, né? Então, assim, com base em muita luta, ela conseguiu lá sua graduação, pós-graduação, fez online, enfim, se virou. E aí, quando vai para o mercado de trabalho, você tem deficiência, então fica ali na recepção, ou então a gente tem uma vaga de auxiliar de serviços gerais. Não, mas peraí, eu tenho nível superior. Então, é complicado. Ainda é muito complicado. A gente ainda tem que lidar também com as questões estéticas
esses conceitos estéticos que predominam, né, nos ambientes corporativos e que acabam também empurrando as pessoas para trás das cortinas, né? Não quero essa pessoa com deficiência aqui nessa função, porque essa função demanda uma estética. Isso também é muito brabo, né? Isso. Então, assim, ainda há muitas barreiras a serem rompidas. É claro que o resultado não... Queríamos nós que fôssemos a curto prazo, né? Quando a gente fala de uma mudança cultural, a gente fala de médio e longo prazo. Mas eu já fico muito feliz de a gente iniciar. Certo. Agora, também tem uma outra coisa, né, Caroline? Não existem só as questões que a gente pode apontar de forma crítica ou lamentar que poderia ser melhor. Claro que a gente tem que fazer isso. Mas aqui e ali já existem exemplos também de muito êxito e que podem ser comemorados. O que você destacaria nesses últimos anos no Brasil que merece aplauso em termos de acessibilidade, de inclusão, que você possa falar assim, poxa, essa é uma experiência que bom que alguém teve a coragem de dar início nisso. Por exemplo, olha, a Lei Brasileira de Inclusão, ela fez 10 anos, né, agora em 2025. Ela foi conhecida também como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, já existiam outras leis, né, mais antigas, mas essa consolidou e eu acredito que essa seja a responsável pelo impulsionamento, incentivo para que as pessoas com deficiência sejam vistas aí nos mais diversos segmentos da sociedade. Então, a inclusão escolar é um assunto extremamente delicado, né? E eu, mesmo com as arestas que ainda precisam ser aparadas, a Lei Brasileira de Inclusão, ela incentivou as pessoas, os familiares, a colocarem seus filhos com deficiência dentro dos ambientes regulares de ensino, né? E, claro, com muita luta, como eu falei, como a gente não pode romantizar, né? Eu acho que, nesse sentido aí, a figura que surgiu nos últimos anos do profissional de educação para atendimento exclusivo desse público também foi um baita de um avanço, né? Por exemplo, eu tenho 40 anos, né? Então, assim, quando eu era criança, era pouco comum você estudar com crianças com deficiência. A gente sabia da existência deles, né? Mas eles estavam em outros ambientes. Né? Então, assim, esses ambientes também são muito, muito importantes, muito relevantes. Eu sou eternamente grata aos ambientes especializados, mas é um avanço em termos de política pública no Brasil, essa Lei Brasileira de Inclusão, em trazer o público que estava ali, né, destacado para os ambientes regulares, porque isso ajuda muito no processo de conscientização da sociedade. Então, por exemplo, meus pais têm certas resistências, né, ao trato da pessoa com deficiência. Pessoas da minha idade têm, mas os nossos filhos não. Né? E daí, mãe, que ele é autista? E daí, mãe, que ele tem T21, que ele tem síndrome de Down? Normal. Então, veja bem, né? Uma mudança de geração, né? Então, assim, os meus avós nem pensar, né, em ter esses filhos estudando no mesmo lugar do meu filho. Não, que é isso? Entende? Então, assim, eu aplauso mesmo, né, apesar de saber da delicadeza do assunto, ainda tem muito a avançar, né, em termos de educação inclusiva, para atender realmente a todos, mas isso aí a Lei Brasileira de Inclusão e esse incentivo à educação inclusiva, ele é fenomenal. A gente tem uma lei federal, como você falou, né? A Lei Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e é importante que isso exista, mas eu sempre bato numa tecla de que, no final das contas, não existe a União, não existe o Estado. As pessoas moram na cidade. Cada cidadão brasileiro mora numa unidade federativa entre as 5.775, se não me falha a memória, que existem nesse país, que são as quase 6.000 cidades desse país. O cidadão mora na cidade. Muito bem. E a gente sabe que durante muito tempo as cidades, de um modo geral, e Macaé não foi diferente, acostumaram a meio que terceirizar o atendimento a esse segmento, fazendo parcerias, convênios, repasses,
coisas lícitas, indiscutivelmente lícitas, com as chamadas entidades especializadas. Não faltam entidades aí. Macaé teve várias entidades fantásticas que faziam um trabalho fantástico. Por exemplo, a AMAC, lá do querido amigo saudoso Marcos Passos, de apoio aos cegos, a Amada com a Marilene, e tantas outras. Mas, ao mesmo tempo, quando a cidade faz isso, quando as cidades fazem isso, ela um pouco que lava a mão. Ela te subvencione, cuida disso aí para mim. A gente está começando lentamente a ter uma mudança nessa forma de lidar com essa temática, não é, Carolina? Que bom que você tocou nesse assunto. Realmente, é bem isso mesmo que você falou. Uma coisa é o papel das organizações da sociedade civil, que são importantíssimas. Nossa, né? A gente tem que agradecer muito por existirem e por resistirem. Porque veja bem, a Lei Brasileira de Inclusão, ela vem e, como toda grande legislação, no papel é uma coisa linda. O papel aceita tudo, né? Lindo. O papel aceita tudo. Lindo. Praticar é que a gente precisa, né, romper algumas arestas, como eu falei, né? Aparar algumas arestas. Então, eu fico muito feliz, né, e grata à existência e permanência dessas organizações da sociedade civil, porque elas lidam com um público que ficam à margem das oportunidades. Então, são profissionais que se preparam para estar ali com um público que muitas vezes é renegado. É um público que, apesar de haver todo esse romance em torno da pessoa com deficiência, é um trabalho lindo, né? Aquela coisa toda, mas o dia a dia, né, não é tão flores. Há flores? Mas também temos espinhos, né? É extenuante, né? Temos espinhos. É preciso falar sobre isso, né? Então, assim, o papel que elas fazem é fundamental. Só que uma coisa é o papel delas, outra coisa é o papel do poder público. Outra coisa, né, é você fomentar a política pública. Então, elas ali têm um limite de atuação. Né? Elas também lidam com filas de espera, entende? Então, assim, por mais que elas recebam lá os seus termos de fomento, elas também têm um teto, né? Então, assim, o poder público ele precisa também ser mais proativo, né? Então, existem também ali, na Lei Brasileira de Inclusão, quais são os deveres da Prefeitura de Macaé? Quais são os deveres? O que ela tem que oferecer? Somente pagar as organizações não é suficiente. E, como eu falei, nem tudo também é orçamento. É preciso orçamento, é claro, né, para desempenhar projetos com dignidade. Eu não estou falando aqui de jeitinho brasileiro, tá? Mas a gente precisa também... ter estratégia, né? Justo. Porque dinheiro sem estratégia não funciona. Exatamente. Né? O dinheiro sozinho... E se tratando de Macaé, que é uma cidade, né, que a gente sabe que é um outro patamar, considerando outras cidades, você vê outras cidades do Brasil, né, que não tem o recurso macaense, mas que tem oportunidades, oferece mais oportunidades para a pessoa com deficiência. Então, muito é de você desenvolver uma virada de chave. Né? Sabe aquele público que antes eu assistia sob o viés de assistência? Então, vamos colocar eles ali para poder participar de um projeto assim, assado? É bem isso. E eu acredito que a gente está construindo isso. Né? A expectativa está muito alta. Legal. Eu quero fazer um exercício com você aqui. Um exercício de faz de conta. Né? Vamos supor aqui que nesse momento... você recebe uma varinha mágica que você pode transformar as coisas e fazer o que você quiser em prol do seu foco de trabalho, de sua atuação, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência, garantindo acessibilidade, espaços, enfim. O que você transformaria? E aí não é Macaé, aí é sociedade. O que você transformaria? O que você mudaria imediatamente? Toda parte de mobilidade urbana. Acho que a pessoa com deficiência, a pessoa que é usuária de cadeira de rodas... Você acha que esse é o grande pontual problema? Mas é um... Que pergunta difícil essa que você me fez. Se é para escolher um só. Olha...
A acessibilidade para a pessoa usuária de cadeira de rodas, Certo. né, é importantíssimo. Então, assim, hoje você vê alguns projetos, assim, o parque tal oferece acessibilidade, mas para você chegar no parque, entende? Então, às vezes a pessoa com deficiência física, né, a que tem mobilidade reduzida, ela não se motiva a sair para ir até o parque porque o caminho até lá é uma via crucis, entende? Então, a acessibilidade arquitetônica na cidade, ela é muito importante. E também interpretação em libras em todos os lugares. Sim. Interpretação em libras no banco, interpretação em libras na farmácia, sabe? Em todos os lugares. Porque o público que tem deficiência auditiva, o público surdo, eu costumo dizer que eles parecem ser estrangeiros dentro do país. Né? Então, é um transtorno, por exemplo, quando eles querem comunicar uma queixa médica e vai ao atendimento médico e o atendimento não flui bem, não flui com dignidade, porque não há ali alguém capacitado para acolher aquela dor. Né? Então, assim, interpretação em Libra em todos os lugares. Parece que esse público só vai a show, né? Só vai a palestra. Porque você vai numa palestra, tem um intérprete lá. Com muita dificuldade também. Com muita dificuldade também. Então, assim, que a comunicação em Libras estivesse dentro do currículo educacional. Dos professores, por exemplo, né? Para as crianças mesmo. Sim. Não estou falando que todas as crianças vão ser intérpretes, a questão não é essa. Mas seriam, pelo menos, bilíngues. Né? Então, por exemplo, não tem esse incentivo que a gente faz para estudar inglês, né? Então, a gente também incentivaria, proporcionaria isso para o público ouvinte, né? O letramento em Libras, com perguntas simples, sabe? Não estou falando, por exemplo, nós falamos aqui língua portuguesa, mas nós não somos intérpretes nem professores de português. Então, a questão não é essa. Mas, se me deparar com um amiguinho surdo, eu consigo estabelecer uma comunicação. É você dominar o básico para poder se comunicar, né? Então, assim, a questão do piso tátil também para quem tem cegueira total, né? Então, a mesma coisa. A gente vê os novos empreendimentos, né, respeitando as normas regulamentadoras de acessibilidade. Certo. Então, assim, a minha varinha mágica seria assim, plim! Bora colocar piso tátil em tudo, porque esse público precisa também de alcançar. Então, o desafio é muito grande, sabe? Não dá para romantizar. A gente tem avanços, sim. Políticas de acessibilidade, elas já acontecem. Você vê na educação, né? Você vê, por exemplo, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social, outrora assistência, né? As pessoas com deficiência que precisam, né, de renda, elas vão até o BPC, né? Que é o benefício de prestação continuada. Então, assim, existem as políticas de acessibilidade já em alguns locais. Só que a gente precisa virar essa chave para... Não é ajuda, é direito, é oportunidade, crescimento cultural, crescimento esportivo. Esporte não só sob o viés da terapia, mas o esporte de alto rendimento. Né? A gente pode ter atletas por aí representando Macaé, entende? Trazendo medalha para a cidade. No mês de agosto, todos os anos no mês de agosto, a gente tem a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltiplas. O que está sendo preparado? A gente está ainda no começo de 2026, mas já há um preparo, já se tem uma ideia do que se vai fazer esse ano? Há uma agenda de... não digo de eventos, mas de acontecimentos que chamem a atenção para essa temática programada para 2026? Então, como eu falei, a coordenação da pessoa com deficiência ela não funciona só. Né? Então, é o momento de se levar esse calendário para as secretarias, né? E falar, olha, esse mês aqui é importante, vamos desenvolver um projeto, vamos fazer um congresso, vamos fazer um fórum. Por exemplo, no ano passado, em setembro é um mês importantíssimo para a pessoa com deficiência. É o mês da luta da pessoa com deficiência, é o mês da comunidade surda também. É o Dia Nacional do Surdo, o Dia Internacional do Intérprete de Libras. Tem o Dia Nacional do Atleta Paralímpico também, né? Tem o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, tem o Dia Nacional do Teatro Acessível
Então, por exemplo, aqui em Macaé a gente conta muito com portadores de alegria. Vânia Tolipan. Isso aí. Ademir Martins, grandes figuras. Então, assim, são datas importantes que a gente não pode deixar passar em branco. Então, no ano passado, a gente conseguiu fazer um simpósio chamado PCD em Pauta. Pessoa com Deficiência em Pauta. Nada sobre nós sem nós. Esse lema, nada sobre nós sem nós. O que significa isso? Eu sou pessoa com deficiência e você não. Não decida nada por mim, não. Deixa eu participar, porque às vezes você vai tentar promover alguma coisa que não vai atender a minha necessidade. Certo. Então, nada sobre nós sem nós é exatamente isso. Nos lugares de decisão, promoção de política pública, nos ambientes coletivos, como conselhos municipais, né? A participação plena das pessoas com deficiência na tomada de decisão é muito importante. Então, esse simpósio ele aconteceu no ano passado, foi muito legal, com base em muita luta. Eu fiquei muito feliz, aconteceu lá na Faculdade Estácio. E estava muito cheio, eu fiquei muito feliz, tinha muito surdo. E por que os surdos estavam lá? Porque a gente conseguiu oferecer acessibilidade com interpretação em Libras, para que eles pudessem alcançar aquelas informações e saírem da invisibilidade, né? Então, assim, existe sim, todo mês tem datas importantes, né? Agora há pouco mesmo, agora mês de janeiro, dia 4, foi o Dia Mundial do Braille. Então, eu até fiz uma postagem lá no Instagram da coordenação falando sobre aquele monumento que fica em frente à Prefeitura de Macaé. Isso, ali na Presidente Sodré, isso, não é? Isso aí. A família ali. Isso, instalada ali pela antiga AMAC, né? Isso. Fazendo alusão a esse dia, né? E também compartilhei ali algumas informações sobre nem toda pessoa com deficiência visual precisa do Braille, né? Às vezes ela tem baixa visão, né? Então, assim, nesse universo da pessoa com deficiência, há uma pluralidade, né, de informações. Então, até mesmo dentro da comunidade surda, né? Nem todos utilizam Libras, porque tem aquelas pessoas que adquiriram a deficiência auditiva em decorrência de algum evento externo. Então, ela tem memória auditiva, ela coloca o aparelho, ela se beneficia muito mais nas legendas dos vídeos do que no intérprete de Libras, porque ela não foi letrada no início da sua vida, né? Então, assim, dentro de cada deficiência há particularidades. Por exemplo, o autismo. É muito comum as pessoas falarem assim, nossa, um menino é autista, baixa o som, por favor. Ele tem... hipersensibilidade ao som. Gente, isso é um folclore? Existe sim, aqueles que têm realmente uma grande crise, mas eu vou compartilhar com você uma experiência que eu tive agora, no dia 31 de dezembro. Sim, os fogos. Eu estava lá no show do Roupa Nova, sim, naquele espaço reservado para pessoa com deficiência e idosos, e lá tinha um autista com 40 anos. E nós estávamos de frente para a caixa de som. Você imagina, show do Roupa Nova, a caixa de som enorme, e ele estava de frente para a caixa de som. Então, e ele, em momento nenhum, ele botou a mão no ouvido. Ele dançava, balançava do jeitinho dele, estava lá com os seus pais, idosos, já os seus pais. Então, veja bem, aquele indivíduo, possivelmente, pelo perfil da família, por ser uma família uma família que vai no Réveillon, gente, assim, não é toda família que tem esse perfil, mesmo seja com ou sem deficiência, não é todo mundo que tem disposição para virar o ano na areia, né? Não na é todo rua. Mundo. Exato, não é todo mundo. Muita gente prefere ficar em casa. Mas pelo perfil daquela família, possivelmente aquele indivíduo que hoje tem 40 anos foi uma criança que foi submetida a todos os estímulos e terapias e conseguiu superar. O mundo não é silencioso. Nunca Você foi. pode fazer as legislações, mas o mundo não é silencioso. Então, assim, é preciso você incentivar os indivíduos autistas ou aqueles que têm hipersensibilidade auditiva a conviver no ambiente barulhento. Porque, às vezes, você consegue controlar o som da sua casa, mas na rua vai passar aqueles caras de moto. Aquelas motos, meu Deus do céu. E você não vai ter o que fazer. E você vai ter que ligar o liquidificador, o aspirador de pó. Sim. Entende? Então, assim, o mundo ele não é silencioso. Então, assim, quando eu vi aquele rapaz autista, ele ainda chegou a piscar um pouquinho, assim, de sono. Eu falei, como é que ele está conseguindo dormir com essa caixa de som aqui, gritando na nossa cara? Então, veja, há particularidades e particularidades dentro
de cada diagnóstico. Por isso que é importante esse lema, nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. A sua deficiência, ela vai trazer para você os seus desafios e eu, que não tenho deficiência, preciso acolhê-los. Me fala aqui, como que fica melhor para você? É sobre isso. É sobre você trazer oportunidades, lugar de fala. Hoje é muito comum as pessoas falarem sobre isso, sobre o lugar de fala. É importante essas pessoas assumirem o protagonismo, né, das suas vidas. Porque antigamente isso não era comum. E isso fez com que a gente desenvolvesse uma cultura não da inclusão, mas das receitas sim prontas. Da segregação. Ou das não vem pra cá não, que aqui não é legal pra você. Não, mas calma aí. Ou das receitas prontas, né? O que serve para um serve para todos. Exatamente. E não se considerava essas particularidades, individualidades. Exatamente. Né? Eu queria, nesse finalzinho aqui, parabenizar, já que a gente está falando desse assunto, e queria saber a tua opinião também, e acredito que ela seja positiva. Eu achei muito bonito, não é o primeiro ano que acontece, foi retomado agora, aquele projeto que leva as pessoas com deficiência de locomoção, cadeirantes, para a praia, para o banho de mar. Esse é um projeto... Foi retomado agora e ele é muito bonito. E a primeira vez que eu vi, eu assisti um vídeo de uma pessoa tomando banho de mar e ela chorava de felicidade. Era um negócio muito comovente. Muito, muito, muito tocante. Por isso que, assim, é questão de direitos e oportunidades. Veja, esse projeto, ele é coordenado pela Secretaria de Defesa Civil, já funciona há quase 10 anos aqui na cidade. E como coordenação da pessoa com deficiência, o meu apelo é para que não seja somente verão para todos, seja primavera também, há dias quentes também fora do verão. Que essa oportunidade seja estendida para outros dias da semana, principalmente no período das férias. Né? Por exemplo, aconteceu agora, semana passada, segunda, terça, quarta, aquele Macaribe, né? Assim que as pessoas falam. Bonito, menino, quinta, sexta, sábado, domingo, chuva. E aí, a Defesa Civil montou lá a sua estrutura, mas quem é que vai para a praia na chuva? É verdade. Entende? Então, assim, como coordenação da pessoa com deficiência, esse é exatamente o meu papel. Ir até as secretarias e falar assim, olha, parabéns pelo seu trabalho, mas a gente consegue melhorar só mais isso aqui? O que é preciso? Capital humano? Adquirir mais cadeiras anfíbias? Quem sabe a gente não pode ter cadeiras anfíbias disponíveis, né, para que a pessoa com deficiência, com a sua família, consiga pegar emprestado? E a Praia de Imbetiba é muito boa para isso, né? Que ela é mais serena. Às vezes a Praia dos Cavaleiros é complicado, né? Às vezes ela é hostil, né? Pois é. Então, Deus me livre, pessoal. Então, assim, quem sabe na Praia de Imbetiba, ali próximo dos bombeiros, a gente não conseguiria ter uma estrutura ali permanente, pelo menos até ali o período das férias escolares. Né? Enquanto durar o clima ameno, o clima bom, né, exatamente, de calor. Exatamente. Então, quando a gente fala de oportunidade, é para todo mundo mesmo. Oportunidade para todos. Né? Então, assim, já fica até aqui o meu apelo, né? Isso aí. Fica até, aproveita para apelar realmente, que é importante. Fica porque quando a gente fala, por exemplo, há pouco tempo, né, a gente viu agora, né, a importância da Secretaria de Turismo durante esse período, como que Macaé se transformou nesses últimos 3 anos no que diz respeito a Natal. Né? As festas. Né? Nossa, é muito bonito, assim, né? Então, assim, melhorar essas questões de acessibilidade, a gente atrai um público, não só a pessoa com deficiência, mas a sua família. Né? Então, é uma família que vem para cá, que vai se hospedar aqui, que vai gastar aqui. Veja como que isso também interfere no desenvolvimento econômico da cidade. Né? Isso tem um impacto. Exatamente. Realmente tem um impacto. Eu quero fazer só um apelo aqui. Bem no finalzinho eu quero fazer um apelo. Participe do Conselho Municipal, participe do seu conselho, seja do Conselho de Saúde, Conselho do Idoso, da pessoa com deficiência. Participe, porque o conselho é o canal, é o caminho por onde as demandas vão chegar àqueles que podem dar seguimento e tomar as medidas, como é o caso da coordenação.
né? E a coordenação, por ser intersetorial, ela pode bater na porta de cada secretaria e olha aqui, eu tenho essa demanda aqui para saúde, educação, obras, infraestrutura, serviços públicos, enfim. Sim. Né? A coordenação vai lá e vai chamar todo mundo à sua cota de responsabilidade, porque no fundo é isso, né, Carolina? Isso. Todo mundo tem um pedacinho de responsabilidade com essa temática, né? Sim, sim. Todo mundo. Todo mundo. A família, a sociedade e o Estado. Todo mundo tem o seu dever para com a pessoa com deficiência, para com a criança com deficiência, né? Então, assim, se cada um ali fizer a sua parte, a gente consegue fazer Macaé uma cidade mais acessível, mais inclusiva e justa para todos. A coordenadoria tem um canal de comunicação, uma página de rede social? Tem. Como é que as pessoas fazem para conhecer o trabalho, tomar pé aí da agenda dos acontecimentos? Isso. Enfim. Atualmente a gente fica ali no Hotel de Deus, ali na linha azul, na sala 304, né? Corredor C 304. E eu tenho um e-mail, né? A coordenação tem um e-mail, se chama Política PCD, política no singular, politicapcd, @macaé.rj.gov.br. E eu recentemente criei um perfil institucional, né, no Instagram, se chama @políticaspcd Macaé. Aí já é no plural. Políticas, no plural, isso, PCD Macaé. Isso. Aí pode entrar em contato com a coordenação por lá. Tem um número de telefone lá também já escrito, o DDD é 22 99105 8473. 22 99 105 8473. 8473. Isso. Políticas PCD no Instagram. Políticas PCD Macaé. Macaé no Instagram. Você pode tomar contato, você de repente é uma pessoa PCD, tem um parente, um familiar, se interessa pelo assunto, eu acho que você pode tomar contato com muita informação e pode também contribuir, porque a contribuição das pessoas bem intencionadas é sempre muito positiva. Com certeza, com certeza. A construção de política pública tem que ser ouvinte da sociedade. É nada sobre nós sem nós. Às vezes a gente acha que está fazendo um trabalho maravilhoso e não é aquilo que a pessoa com deficiência quer. Então a gente precisa estar atento. E o seu apelo com relação à participação junto aos conselhos municipais é importantíssimo. Os conselhos municipais eles são formados por servidores e pela sociedade civil. Então ali tem os prestadores de serviços e tem os pagadores de impostos. Então é um diálogo muito assertivo, né? Às vezes, o resultado, eu entendo isso também, porque existem prazos. Quando a gente fala de poder público, às vezes os resultados não vêm na velocidade que a gente gostaria, né? Mas é importante o seguinte, quando a gente está cansado, a gente descansa, a gente não desiste. Então, a gente descansa, se afasta um pouquinho, toma uma água e volta, porque é a luta mesmo. É luta, mas por um bem coletivo, né? E o resultado, quando a gente olha para trás, a gente fala, poxa, eu consegui contribuir por isso aqui, vale a pena. Maravilha. Queria te agradecer muito, Caroline Minzurini, coordenadora de políticas para a pessoa com deficiência da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Macaé. Um papo muito legal. Vamos torcer para que novas práticas sejam incorporadas à sociedade, novas consciências se formem e a consciência, melhor dizendo, da criação das ferramentas de acessibilidade, da incorporação dessas ferramentas se torne cada vez maior e a cidade de Macaé, em especial, se torne cada vez mais acessível e definitivamente inclusiva para todos. Quero te agradecer muito, desejar sucesso na condução dessa empreitada. É uma tarefa árdua, eu imagino que sim, lidar com tantas secretarias, cada uma com as suas especificidades, com as suas prioridades, né, evidentemente, secretarias que não têm como atividade fim lidar com a questão da acessibilidade, é uma necessidade secundária, e aí cabe a você ficar lá e
batendo na porta e pisando um pouquinho no calo para fazer a coisa andar. Não é uma tarefa fácil, a gente sabe. Não é. Eu te desejo, acima de tudo, sorte e êxito nisso aí. Muito obrigada. Realmente não é fácil, mas aí com jeitinho, né? Com delicadeza, né? Como eu falei. Eu revi muitos conceitos quando a maternidade atípica chegou na minha casa, né? Eu revi muitos conceitos, né? Reaprendeu muita coisa. Eu tive que reavaliar muitos planos, né? Certo. Então, assim, justamente por eu ter tido essa necessidade, né? Eu também acho que a gente pode fomentar que o sistema também faça essa avaliação, né? Não se tratando de assistencialismo e ajuda. Existem as legislações, né, que obrigam, né, por força de lei, aquela coisa toda, né? Mas a gente pode fazer essa caminhada ser mais leve, né? Então é muito diálogo, né? Muito convencimento, né, para que a gente consiga desenvolver esse interesse. No final, todo mundo fala assim: cara, obrigado, que bom. Né? A gente entende que, né, as pessoas elas ficam sob pressão no desenvolvimento dos seus trabalhos. Então, a gente entende também a hora de falar, se retirar. Amanhã eu volto novamente. E é assim a gente vai conquistar os espaços. Aturar aquele chazinho de cadeira. Faz parte. É do jogo. Tendo água, tomada e ar-condicionado, tá tudo ótimo. É do jogo. Caroline, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso. Tá ótimo. Obrigada, viu? Tá vendo, gente? É isso aí. Culturando, a gente fala de cultura e como eu sempre digo, né? Cultura não tem apenas um viés. Quando a gente fala em mudança de comportamento, a gente também está falando ou de mudança de cultura ou da introdução de uma nova cultura, de um novo jeito de ser na nossa sociedade. Culturando é isso também. Peço a você mais uma vez, se você não é assinante ainda do canal TV Câmara, assina o canal, ativa o sininho das notificações, que é para você ser avisado quando tiver vídeo novo. O YouTube avisa, tá? Lá pelo seu e-mail, da sua assinatura. Esse podcast aqui que você acabou de assistir, compartilha com todo mundo. Manda aí, bota no grupo da família, pessoal do trabalho, pessoal do happy hour, enfim, manda para os amigos, para geral, tá bom? Então, combinado, hein? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Forte abraço e até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa: você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.